E temos connosco o Dr. Luís Costa, diretor de operações da empresa Algal for Future. Muito obrigado. Eu vou começar por explicar o que é que são as microalgas, estes micro-organismos, dizendo que são, para além de micro-organismos, fazem fotossíntese, portanto conseguem aproveitar, como se consegue ver aqui nesta figura, aproveitam a luz do Sol e o dióxido de carbono da atmosfera e também mais alguns nutrientes para sintetizarem a sua própria biomassa e ao mesmo tempo libertar oxigênio. Portanto, isto é um processo que parece simples, mas que é na realidade muito complexo, mas este portanto, o papel mais importante das microalgas é exatamente este, realizar a fotossíntese na Terra. Para além de realizarem a fotossíntese, é um tipo de fotossíntese que gera oxigênio e as microalgas têm também uma característica que é a de terem clorofila. Isto porque há outros micro-organismos de que poderíamos falar que vão de encontro a algumas destas características, mas não todas em simultâneo. Ali no lado direito do ecrã, apresento uma árvore, digamos, genealógica dos vários tipos de micro-organismos desde o início da evolução e ela é muito complicada, tem muitas ramificações. Só para nos situarmos, os animais estão aqui, portanto os seres humanos também, as plantas terrestres estão aqui e daquilo que podem ver desta árvore com tantos ramos e com tanta diversidade, o mais curioso é que as microalgas estão presentes, as microalgas e as algas que são visíveis a olho nu, estão presentes em todos os retângulos que estão coloridos ali no diagrama. Portanto, para terem a ideia da diversidade que elas podem ter. E por falar em diversidade, aqui apresento-vos um bocadinho as United Colors of Microalgae, exatamente para conseguirem observar como elas estão ao microscópio e quão diferentes elas podem ser. Portanto, isto é um grupo taxonómico, entre aspas. Na realidade, isto é uma grande misturada de seres que muitos deles têm características bastante diferentes e, por isso, cada um deles precisa de alguns cuidados especiais para poder ser explorado em termos de biotecnologia. Daqui destas figuras, vocês podem ver, por exemplo, que há microalgas que são assim para o filamentoso, há outras que são assim células livres, umas pequenas, redondas, verdes, outras mais para o vermelho, outras mais para o castanho, portanto é uma grande diversidade. Algumas destas microalgas são talvez um bocadinho mais familiares do que outras, todas têm nomes bastante complicados, mas há duas delas que se calhar já ouviram falar. Uma delas é a spirulina, é uma cianobactéria, e a outra é a clorela. Ambas estas microalgas estão aprovadas para a alimentação humana e já existem à venda em muitos supermercados e hipermercados também em Portugal. Porquê é que as microalgas podem ser interessantes? Bom, essencialmente, elas a sua composição é semelhante à de quase todos os outros organismos, têm proteínas, hidratos de carbono, lípidos, mas dentro destas categorias há algumas particularidades que as tornam particularmente interessantes. No essencial, a proteína, por exemplo, tem um perfil de aminoácidos que é muito completo e muito interessante. Por outro lado, conseguem sintetizar compostos como os ácidos gordos poliinsaturados, ômega 3 e ômega 6, e são dos poucos seres na Terra que o conseguem fazer de forma eficiente. Por outro lado, são também uma fonte, como viram há pouco, de pigmentos, de corantes, de várias cores diferentes, corantes de origem natural e que, portanto, também podem ser utilizados como corantes alimentares. Ali do lado direito do ecrã eu apresento uma série de produtos que podem ser obtidos de microalgas tentando gerar aqui um bocadinho de interatividade. Aqui no palco não é muito fácil, mas eu trouxe aqui umas amostras para poderem ter um bocadinho da ideia do que é que são os potenciais produtos das microalgas. Então, um dos que está ali é o beta-caroteno, que nós conhecemos bem, é um corante cor de laranja, e aqui tenho uma pequena amostra de uma suspensão desse beta-caroteno, bastante cor de laranja, e que pode ser usado como corante alimentar, por exemplo.
Outro muito interessante é a astaxantina. Tem uma cor vermelha e é o antioxidante mais poderoso conhecido no mundo e que, portanto, é utilizado em muitos suplementos alimentares à venda nas lojas de dietética, por exemplo. Depois, outro produto interessante, a ficocianina, que é um corante azul e que as cianobactérias, que incluímos também no grupo das microalgas, que as cianobactérias contêm. Eu aqui tenho um bocadinho de pó de uma cianobactéria, que é a spirulina, de que vos falei, e o corante azul, ele pode ser extraído desta biomassa. Ele pode ser usado, por exemplo, para fazer M&M's azuis. Na realidade, há uma grande transição neste momento em voga, que é de eliminar os corantes artificiais e substituí-los por corantes naturais, porque há vários estudos que identificam alguns riscos de saúde relacionados com os corantes artificiais, e na realidade esta cor do M&M's azul, na forma natural, só pode ser obtido da ficocianina, e portanto tem um potencial de introdução muito grande na indústria alimentar. Para além disso, trouxe também aqui um pacote de massa alimentícia. Tem uma cor um bocadinho esquisita, mas não está estragado, não se preocupem. Tem uma cor assim pró-azulada, exatamente porque tem na sua composição, deixem-me ver, 4% de spirulina, para além de farinha de trigo, não é? Tem 4% de spirulina, portanto uma forma inteligente de misturar um alimento com um teor de proteína que pode chegar a 70%, num produto tão vulgar como é a massa alimentícia, e que até torna, na realidade, se calhar, o produto mais divertido para os miúdos que têm dificuldade em comer e ter apetite e por aí fora, pode ser interessante. Portanto, as aplicações das microalgas são muitas, quer na alimentação, quer nas rações animais, quer na produção de suplementos nutracêuticos ou de compostos com valor farmacêutico, e também na cosmética. Mas hoje em dia está-se a transitar para estas aplicações, aqui no fundo deste slide, que são aplicações de mais... peço desculpa. Que são aplicações mais voltadas para a utilização em larga escala desta biomassa, quer na mitigação do dióxido de carbono, como gás de efeito de estufa, quer na produção de biocombustíveis, de biofertilizantes, quer no tratamento de águas para a recuperação dos nutrientes azoto e fósforo, que tem uma enorme importância, quer mesmo na produção de commodities para a indústria química, que neste momento tem uma grande pressão para substituir o petróleo como fonte de matéria-prima, substituir por compostos de origem biológica. Estas aplicações das microalgas, e entrando se calhar um bocadinho na parte da economia, portanto, atualmente elas estão centradas na parte da farmacêutica, cosmética e alimentação. Portanto, são aplicações de elevado valor acrescentado e também de baixo volume de produção. Isto porque a produção de microalgas ainda tem uma escala razoavelmente pequena comparado com outras atividades no mundo, mas à medida que a tecnologia vai estando disponível e está disponível para se instalarem unidades de produção com grandes extensões, com dezenas ou centenas de hectares, o que vai acontecer é que o preço a que está disponível a biomassa de microalgas vai permitir aceder a outro tipo de aplicações, portanto, a aplicações já mais na área das rações, das matérias-primas para a indústria química, de fertilizantes e, finalmente, para os biocombustíveis, para os quais é preciso um custo de produção de biomassa bastante baixo. Bem, então, o que é que torna estes micro-organismos tão especiais? Na realidade, está muito relacionado com a sustentabilidade da sua utilização. As microalgas podem ser encaradas como uma forma sofisticada de agricultura, quase um bocadinho como a aquaponia, a agricultura de precisão que entretanto, se foi implantando nas sociedades modernas. E, portanto, esta capacidade de utilizar a luz do sol e o CO2 e gerar biomassa desta forma e gerar este recurso renovável, efetivamente pode abrir aqui muitas potencialidades. Um dos aspectos mais interessantes tem a ver precisamente com o rendimento que conseguimos obter de 1 hectare ou de 1 metro quadrado de área cultivada em comparação com as plantas superiores.
As microalgas são muitíssimo mais eficientes porque são seres unicelulares e, portanto, a única coisa que fazem na sua curta vida é trabalhar para duplicarem a sua célula. Não estão preocupadas em produzir folhas e ramos e troncos e por aí fora e, portanto, são muito eficientes na produção de biomassa, conseguem se duplicar rapidamente e, portanto, à escala industrial, conseguem-se obter rendimentos de proteína, ou seja, não apenas de biomassa, mas de uma fração bastante relevante da biomassa, que é aquela que tem mais impacto na fome, não é? Na realidade, na nutrição das pessoas. Estamos a falar de diferenças de escala, de ordem de grandeza em relação, por exemplo, à soja, que tem um rendimento desta ordem de grandeza comparado com o rendimento das microalgas, que em unidades de produção à escala industrial que já existem e ao longo de vários anos registram rendimentos desta ordem, portanto, uma ordem de grandeza acima. Portanto, no mesmo hectare de terreno, eu consigo gerar pelo menos 10 vezes mais biomassa em cada ano. E isso é de facto algo que pode ser uma revolução. Para além desta característica, portanto, realmente as microalgas podem efetivamente ser uma fonte de alimentação. Ainda há poucas microalgas que estão licenciadas para consumo humano, mas mais e mais irão entrar nessa lista. Tem um teor de proteína muito elevado, muito mais elevado do que os outros alimentos em média. Tem cerca de, em média, 50% de proteína, que é bastante bom. São uma fonte renovável de matéria, de massa, que pode ser utilizada para converter em outros compostos. Produzem, de facto, alguns compostos raros na natureza, conforme vos disse, como os ácidos gordos ômega 3 e ômega 6 e alguns pigmentos interessantes. E podem ser cultivados em terrenos não aráveis e daqui a pouco vou falar-vos um pouco sobre isso. Também podem ser cultivadas em fontes de água que não são potáveis e, portanto, também tem aqui uma importância grande em termos da sustentabilidade. Se usarmos águas salgadas, águas salobras ou mesmo resíduos domésticos para cultivar microalgas, naturalmente que não estamos a roubar água aos reservatórios de água doce e, portanto, isso tem uma importância significativa. Agora, como é que nós passamos da biomassa com 2 S para a biomassa com 2 cifrões? Aqui, nós na A4F tentamos fazer um bocadinho este papel e, no essencial, somos uma empresa que instala unidades de cultivo de microalgas para os nossos clientes e como tal, temos essa especialização ao longo de vários anos, ao longo já de 10 anos de existência, em termos de desenvolvimento de tecnologia e de instalação nas unidades dos nossos clientes. Somos cerca de 50 pessoas e temos, para além de um papel importante que já temos tido em vários projetos de investigação e desenvolvimento, temos também já várias unidades construídas e operadas por nós, muitas delas em Portugal, várias delas em Portugal, mas temos projetos também noutros continentes. Alguns desses exemplos apresento-os aqui, só muito rapidamente, para terem também uma ideia de com o que é que se parece uma unidade de produção de biomassa de microalgas em larga escala. Tanto pode ser feito, por exemplo, em sistemas fechados, tubulares, como este que está instalado em Bataias, junto a uma fábrica de cimento, como, por exemplo, em sistemas abertos também, que parecem, digamos, lagos a céu aberto, mas são, na realidade, sistemas fotobioreatores controlados para a produção de biomassa e, portanto, isto já com extensões industriais, já com 1 hectare de área neste caso, e neste caso com meio hectare de área de unidade, são módulos que podem ser replicados para dezenas ou centenas de hectares. Aqui este terceiro exemplo, o Algatec Eco Business Park, vou falar-vos um bocadinho sobre ele a seguir. É um dos 3 exemplos que trouxe para falar do papel que as microalgas podem ter na bioeconomia.
O Algatec é um parque industrial, mas para unidades de cultivo de microalgas. É um conceito que é promovido por 3 entidades, por um lado a A4F, a empresa à qual eu pertenço, mas também uma outra empresa imobiliária nacional e ainda o grupo químico Solvay. É um projeto instalado na Póvoa de Santiria, no concelho de Vila Franca de Xira, e isto é um parque que está em desenvolvimento, que terá 3 unidades de produção de biomassa no seu interior. Uma delas já está instalada e a cultivar microalgas, é uma unidade ainda pequena, mas é uma das 3 unidades que existirá no futuro neste local. Estamos a falar de uma área de cerca de 14 hectares, portanto é uma área capaz de produzir já muitas toneladas de biomassa por ano. Estamos a falar de cerca de 600 toneladas de biomassa por ano a serem produzidas quando este parque estiver explorado na sua totalidade. A ideia é gerar produtos como proteína vegetal, ácidos gordos ômega 3, ômega 6 e também antioxidantes, com o destino essencialmente para a aquacultura, para o mercado da aquacultura, que está ávido deste tipo de produtos para modificar as formulações das suas rações e incorporar cada vez mais este ingrediente que é a fonte de alimentação natural dos peixes. Este é um exemplo industrial, trouxe também mais 2 exemplos mais académicos de projetos de investigação em que estamos envolvidos. Um deles é o projeto Abacus. É um projeto que visa gerar produtos de elevado valor acrescentado de biomassa de microalgas. É um projeto com várias entidades envolvidas, tem 2 indústrias grandes da área da cosmética associadas e também 3 empresas 3 PMEs ligadas ao cultivo de microalgas, uma das quais a A4F, e também 4 institutos de investigação e desenvolvimento. Aqui a ideia é realmente aproveitar os terpenos e os terpenoides ou carotenoides, que são compostos que as microalgas conseguem produzir, muitas delas de forma natural, outras em condições que têm que ser, digamos, manipuladas para que elas produzam de forma eficiente estes compostos em condições de stress. E, portanto, as aplicações destes compostos atualmente são nos mercados da cosmética, das fragrâncias e também dos nutracêuticos. Portanto, falamos de produtos de elevado valor acrescentado. E no essencial este projeto tem como fluxo uma seleção das melhores estirpes para a produção destes compostos, depois a produção de quantidades relevantes de alguns quilos de biomassa em sistemas de cultivo para que se possa depois, a partir daí, fazer a extração dos compostos de interesse e a sua formulação naquilo que podem ser ingredientes então para a indústria de cosmética, da perfumaria e também dos suplementos alimentares. O terceiro exemplo que vos trago é também um projeto de investigação e desenvolvimento que se chama Photofuel. Aqui, como o nome indica, o objetivo é produzir biocombustíveis e neste caso a partir de microalgas, ou neste caso a partir da luz solar, e portanto as microalgas são neste caso um veículo, um biocatalisador que converte luz do sol e CO2 em moléculas que podem ser diretamente combustíveis líquidos ou precursores muito próximos daquilo que são combustíveis líquidos. Neste caso, o consórcio envolve também algumas grandes empresas, nomeadamente da área automóvel, são os principais interessados nestas tecnologias, e também algumas empresas ligadas, claro, ao cultivo de microalgas e várias universidades e centros de investigação de referência que no essencial trabalham numa das partes do projeto, que é a primeira e que tem a ver com o desenvolvimento do biocatalisador. Ou seja, não é habitual, não é expectável na natureza que as microalgas produzam compostos que podem ser considerados como combustíveis e os excretem para o meio extracelular. Então, aquilo que acontece neste projeto é exatamente isso. Nós exploramos micro-organismos que foram manipulados geneticamente em laboratórios
para que eles sintetizem compostos como butanol ou álcoois de cadeia mais longa ou mesmo alcanos, e que depois de os sintetizarem dentro da sua célula, os atiram para fora da célula, para o meio de cultura, de onde eles são muito mais fáceis de recuperar. E, portanto, conseguimos, o objetivo do projeto é manter um sistema em cultivo durante muito tempo, durante muitos dias ou muitos meses, em cultivo, em que estamos constantemente e diariamente a retirar o combustível que é produzido nesse reator e depois a processá-lo para que possa ser utilizado diretamente como mistura, como ingrediente na formulação final do biocombustível. Portanto, para além do desenvolvimento dos biocatalisadores, em que se usam, neste caso, estão a ser trabalhados 3 organismos geneticamente modificados, 2 cianobactérias e uma microalga verde. Depois do desenvolvimento desses biocatalisadores, novamente a biomassa é produzida em sistemas como este da nossa unidade piloto aqui em Lisboa, até volumes da ordem dos 5 metros cúbicos, e depois o combustível é então extraído do reator, dá-se a sua separação, faz-se o blending com os outros ingredientes, ou digamos com o combustível tradicional, e depois são feitos testes em motores reais para avaliar o comportamento destes biocombustíveis. Faz-se toda a avaliação ambiental, económica e de riscos associada a este processo, e a ideia é terminar, como quase todos os projetos em que estamos envolvidos, terminar com um business case e para se perceber se há um negócio para esta ideia agora e de que forma e em que extensão, e avaliar os riscos associados a isso também. Por exemplo, estamos a usar organismos geneticamente modificados, fazemos isto apenas à escala laboratorial e piloto. Na Europa há bastantes barreiras para a implementação de processos deste género em campo aberto, digamos assim. Comparado com outras regiões do globo, há ainda bastantes restrições e, portanto, é um dos riscos que é preciso avaliar, efetivamente, é se vale a pena lutar contra estas restrições e se houver realmente um negócio por trás disto, se houver um interesse para a sociedade em utilizar este tipo de sistemas, quais são as medidas que podem ser tomadas. Mas, portanto, no essencial, este projeto com organismos geneticamente modificados está, digamos, num estágio de investigação e desenvolvimento ainda a alguma distância de uma escala comercial. E, finalmente, só para resumir algumas conclusões relativamente às microalgas e à bioeconomia, espero ter dado a ideia de que as microalgas são uma fonte sustentável de biomassa, têm uma baixa pegada de utilização de água, de utilização de carbono e de terra arável. O terreno que vos mostrei, por exemplo, na unidade, no Parque Algatec, é junto a uma unidade industrial. Era um terreno antigamente utilizado para fins industriais e há muito mais tempo atrás era utilizado como salinas, por exemplo. E, portanto, é um terreno que não é arável, evidentemente, e, no entanto, é perfeitamente adequado para o cultivo de microalgas. Portanto, consegue-se utilizar áreas que tradicionalmente não conseguiriam gerar, digamos, fontes de proteína razoáveis, e aproveitar este tipo de áreas, reconvertê-las e gerar a partir daí fontes de potencial alimentação, quer para o homem, quer para animais. Para além disso, as microalgas geram de facto compostos de muito interesse, não só proteína em grande quantidade, mas também ácidos gordos ômega 3, ômega 6 e pigmentos antioxidantes, e também biocombustíveis prontos a utilizar, a misturar com os combustíveis tradicionais. Falava-se há pouco das biorrefinarias. Realmente as microalgas podem ser usadas quer como biomassa inteira diretamente como ingrediente, quer fracionadas em vários componentes e depois utilizar apenas essas frações. Isso torna muitas vezes os ingredientes mais familiares
ao consumidor final e, portanto, têm uma aceitação mais rápida nos mercados. Por outro lado, as microalgas podem realmente promover a reconversão de antigas zonas industriais abandonadas ou subutilizadas, porque essa infraestrutura é de grande valor para instalar uma unidade de produção de microalgas, porque tendo já a infraestrutura, é muito mais simples realizar a instalação dos sistemas de cultivo. Também temos por ambição um bocadinho uma transformação do setor agrícola a partir das microalgas, no sentido em que os rendimentos por hectare podem melhorar muitíssimo a partir da utilização deste tipo de culturas e aumentam também a intensidade tecnológica desta atividade. Isso pode levar também a um aumento dos rendimentos dos agentes que desenvolvem este tipo de atividades. Por outro lado, podemos estender a agricultura a zonas que previamente não tinham essa possibilidade. Para fechar, trouxe apenas aqui uma imagem de um produto recentemente lançado por uma das maiores cadeias em Portugal de hipermercados, numa linha branca, que é um iogurte líquido, cujos 3 ingredientes são maçã, kiwi e spirulina, aquela microalga azul-verde que vos mostrei no início. Isto também para vos dar a ideia de que este tipo de produtos começa a chegar, digamos, a frações mais generalizadas, quer dos nossos produtos alimentares tradicionais, quer também dos nossos consumidores. Portanto, as microalgas estão a fazer um impacto na bioeconomia desde já e esperamos que muito mais no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.